Eu gostaria de começar, né, a nossa conversa hoje me apresentando, certo? Então, para aqueles que estão nos assistindo e aqueles que estão só nos ouvindo, né? Meu nome é Silvana Hoffmann, sou clara, tenho cabelo castanho, uso óculos, né? Tenho mais de 55 anos e sou acadêmica da BQ, e teve o privilégio de ser acadêmica da BQ desde 2020, né? Pleno período pandêmico aí. Mas vamos lá. O nosso painel hoje, ele vai abordar a questão do ISG, né? Que é um tema que vem se escutando muito hoje em dia, vem se falando muito sobre ISG. Então, a academia resolveu, no começo desse ano, criar um grupo de estudo para avaliar qual a contribuição que a ABQ poderia trazer para as organizações brasileiras que estivessem interessados em aprofundar o conhecimento sobre o ESG e como esse conceito, esse movimento que se fala de ESG, se interrelaciona com todos os temas da qualidade, que é o, digamos assim, o grande propósito da academia. Tá? Então, estamos desenvolvendo, o grupo foi criado, nós temos aí um conjunto de pessoas participando com diferentes visões e formações, e o objetivo é produzir, então, um documento que, previsão nossa, sair até o final do ano, tá? Que vai abordar questões do tipo o que é o ESG, como o ESG se relaciona com sustentabilidade, né, que são conceitos diferenciados, quais são os objetivos e benefícios do ESG para as organizações, por que entender e aplicar o ESG hoje é tão importante, como o ESG é praticado e como seus resultados são mensurados. Eu acho que isso é um foco importante também. Não adianta só falar de ESG, mas também como mensurar esses aspectos, tá? E, no final, qual é a integração do ESG com tudo que se fala sobre qualidade, né? Entendendo qualidade naquele seu conceito mais amplo que foi abordado agora há pouco, né? Não é qualidade do produto, não é só qualidade fabril, mas qualidade no seu sentido mais amplo das relações, no sentido mais amplo de meio ambiente, qualidade social e por aí vai, tá bom? Então, essa é o grande foco desse documento. A gente sabe também que a discussão sobre ESG, ela tem dois lados opostos, né? Um deles é a sua grande utilidade para investidores decidirem onde aplicar seu capital com segurança, responsabilidade, né? E a importância das agências indexadoras ESG com seus sistemas, com as suas taxonomias que sejam reconhecidas por todas as organizações. Do outro lado, e esse não é o lado tão bom, né, é a flexibilidade e a potencial camuflagem quanto ao efetivo cumprimento dos requisitos que estão sendo preconizados, né, que são essenciais para a adoção, digamos assim, na sua íntegra dos princípios do ISG. Tá? Então, os requisitos essenciais, muitos deles, poderiam estar sendo ignorados pelas empresas e seus controladores, e isso não estaria sendo apontado com a correta severidade pelos indexadores. Então, esse é um foco de preocupação, tá? Que é garantir a credibilidade, então passa a ser um dos aspectos extremamente importante e que é um pouco daquilo que nós vamos estar discutindo hoje, tá? Então, o nosso painel vai abordar esse tema, olhando como ele está sendo visto, né, pela CVM, com as suas principais regulamentações que a gente tem, e depois a gente vai falar um pouquinho de aplicação prática desses princípios num determinado setor, que é o setor de saneamento. Então, a gente vai contar com o Bruno, falando um pouquinho sobre a ótica, né, da CVM, e, na sequência, o Schalf vai falar um pouquinho sobre como isso é aplicado no saneamento. E, no final, a gente vai ter um tempinho aí para debater essas questões. Obrigada e sejam todos bem-vindos. Bruno, é com você. Obrigado, Silvana. Mais uma vez, eu queria primeiro começar agradecendo a Academia Brasileira da Qualidade, o professor Basílio, Haroldo, Silvana, pela gentil lembrança de nos convidar. A CVM ontem, ela participou da COP27, né? Nosso presidente participou como representante dos mercados emergentes, né? E a gente assumiu alguns compromissos
né, em termos de liderança em relação a esse assunto. A minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre um estudo que nós divulgamos esse ano, os principais achados, e falar também um pouco sobre o futuro, o que a CVM ela observa, né, em termos de próximas derivadas em relação a esse tema. Por que a gente fez esse estudo? Né? Só para quem não está familiarizado com o assunto, a CVM, em 2020, ela divulgou uma resolução, né, a Resolução 59, e passou a exigir a disponibilização, né, de algumas informações, né, ligadas à agenda ESG pelas companhias abertas aqui no Brasil. Já naquela época, né, dado que era o primeiro movimento ali mais, vamos dizer assim, mais concreto em relação ao assunto, quando a gente pensa em mercado de valores imobiliários, e a gente sabendo desses riscos também, né, de ser ali talvez a primeira órgão que já estava ali colocando na rua, né, uma proposta, a gente decidiu também fazer um estudo para avaliar as principais tendências, né, e o que os mercados, de modo geral, estavam observando em relação a esse tema e para onde iriam encaminhar. Então, foi assim que a CVM ela decidiu fazer um estudo para avaliar o que seria aí em termos de tendência. Então, eu queria me concentrar aqui um pouquinho nos principais achados e o que foi isso. O nosso trabalho, né, que contou com a parceria do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele contou com uma avaliação, né, dos mercados americano, australiano, canadense, Reino Unido e a União Europeia. A gente não só fez uma grande revisão, né, sobre o que está sendo feito em relação a esses mercados, mas também nós conversamos com os reguladores, né? Isso foi muito interessante e foi muito rico para a gente entender, né, de forma, vamos dizer assim, mais interna, o que esses reguladores, de modo geral, estavam avaliando em relação a esse tema. E por que o tema é muito relevante, né, para o mercado de capitais. De 2016 até 2020, né, a gente teve um crescimento de 55% nos ativos, né, de finanças sustentáveis. Óbvio, é sempre bom destacar que o número é sempre... vale a pena olhar ele com alguma ressalva, né, porque é um tema que eu vou falar aqui também, a gente não tem uma taxonomia. Né, então, o que a gente tem hoje de informações relacionadas ao mundo, né, ESG ou finanças sustentáveis, tem que ser olhado com relativo cuidado. Mas em final de 2020, né, 36 trilhões de dólares estavam alocados em ativos de finanças sustentáveis, cerca de 1/3 dos ativos sob gestão no mundo. E a previsão é que em torno de 2025, mais da metade dos ativos financeiros tem alguma ligação com finanças sustentáveis. Então, assim, isso é futuro, né? Isso é futuro. O presidente da CVM ontem mencionou que a gente acredita que o futuro é verde e digital, né? Por conta das novas tecnologias, e os números mostram que isso é muito verdade. Então, o que a gente observou, né? Primeiro que a agenda ESG, né, ela é muito focada, né, quando a gente olha para fora, no aspecto climático. Né, isso ficou muito latente nas nossas conversas com esses reguladores, que a preocupação com informações ligadas ao clima é o ponto principal, né, e o ponto de partida desses reguladores em termos de ampliação da transparência ESG. Outra questão são os padrões de reporte. Né, a gente tem vários hoje, né, no mercado. E algo que a gente observou, né, que nenhum regulador, né, está pensando em criar um padrão de reporte único, né, novo, para ampliar a transparência ESG. O que a gente observa é que os padrões existentes vão servir de inspiração. Apesar de o padrão, né, do trabalho do TCFD, né, que foi uma força-tarefa do Financial Stability Board, né, que é um órgão ligado ao G20, ser muito provavelmente a tendência, em termos de padrão de reporte, até por ser do setor financeiro, né, acredito que ele não vai ser o único, né, pelo que a gente observou. Então, assim, muito provavelmente vai ter inspiração dos diversos padrões que a gente hoje observa. A outra questão, né, e é um desafio que nós temos, é sobre o detalhamento de métricas, né, Silvana, foi o que você falou logo na sua intervenção, como medir. Né? A CVM ela adotou, né, para o mercado brasileiro uma abordagem de pratique ou explique, né, num primeiro movimento regulatório,
Só que certamente a gente vai ter uma segunda derivada. E aí, para que caminhos nós vamos e que métricas nós vamos exigir? Isso é algo que a gente vai ter que discutir bastante com o mercado, né, em termos de futuro. E o outro ponto é o greenwashing. O greenwashing certamente é a maior preocupação dos reguladores e também dos investidores. O nosso trabalho, ele contou com uma pesquisa, né, junto aos investidores e também rodadas de conversas com as companhias abertas. E em ambas situações, o greenwashing ele foi apontado como a principal preocupação. Só para mostrar em números, né, o que é isso em termos do nosso estudo, 2/3 dos respondentes consideram de alguma forma o fator ESG, alguma forma de finança sustentável do fator ESG na hora de decidir o seu investimento. E quem não considera isso, e também quem utiliza, destaca, né, a desconfiança em relação ao que hoje nós temos em termos de reporte voluntário como principal entrave para o desenvolvimento dessa agenda. Então, assim, mostra quão importante é você ampliar a transparência, obviamente, né, ampliar a transparência no sentido correto. Então, o que a gente, né, tirou de conclusão dessas conversas, né, com as companhias e também com os investidores? Primeiro, assim, ninguém pretende reinventar a roda, né? Isso ficou muito claro nas nossas conversas com as companhias. Por favor, a gente apoia a transparência, né? A OCDE fez um estudo também em parceria com a CVM recente, mostrou que os gestores, de modo geral, né, de ativos, eles apoiam a ampliação da transparência, só que há uma preocupação enorme em relação a não reinventar a roda. A gente tem hoje diversos padrões, né, de divulgação, são muito bons, né? Claro que às vezes não abarca todos os aspectos, então talvez buscar inspirações em cada um deles é muito importante, mas, por favor, não reinvente a roda, não crie um padrão só do mercado brasileiro, porque isso é um ativo global. Então a CVM deveria estar antenada a essa questão. O outro ponto é que não existe uma bala de prata. A CVM fez um primeiro movimento com a 59 e outros mercados também fizeram seus primeiros movimentos. Alguns, né, estão em audiência pública ainda, outros já estão em fase de análise, mas nenhum regulador com quem a gente conversou, inclusive nos órgãos internacionais, espera que esse primeiro movimento seja um movimento estanque, né, e definitivo. Isso não existe. Então, é esperado que movimentos ocorram em relação à transparência ESG, em especial a questão das métricas que vão ser utilizadas daqui para frente. O outro ponto é a taxonomia. Taxonomia, assim, certamente algo crucial para o desenvolvimento sustentável da transparência ESG. É uma preocupação grande dos reguladores e também, né, de nações. A União Europeia já tem um grupo de trabalho para criar uma taxonomia para a União Europeia. O Reino Unido, idem. O Brasil ainda não tem, né, uma estratégia no âmbito nacional para criar uma taxonomia para o mercado brasileiro, mas hoje já existem alguns trabalhos. O próprio Lab de Inovações Financeiras, que a CVM coordena, hoje está buscando, né, enfim, entender qual que seria um caminho, né, em relação à taxonomia no Brasil e, obviamente, oferecer uma recomendação. Então, enquanto a gente não tiver uma taxonomia, né, internacionalmente aceita, ou mesmo uma aqui no âmbito nacional, o fantasma do greenwashing vai nos assombrar. Isso é fato. E aí, obviamente, né, vai entrar aí o papel dos reguladores para, de alguma forma, mitigar esse problema. E aí, falando um pouquinho, né, de futuro, né, o que a CVM observa em termos de futuro? Né? Primeiro, é o que eu falei de segunda derivada, né, na transparência ESG. A gente vai ter o primeiro reporte das companhias, né, até maio do ano que vem, né, já entrou em vigor, vai valer para o primeiro exercício, para esse exercício de 2022, as companhias vão reportar no formulário de referência o que elas possuem em termos de política e ESG, né, e no caso da parte social, né, algumas métricas que a gente mesmo exigiu na 59. Então, a gente vai ter que pensar qual é a segunda derivada. Como é que a gente vai descer em relação a métricas? Isso tem que ser feito com muito cuidado, né, porque a gente não pode exigir uma determinada métrica para todos os setores da economia de forma indistinta. Então, há aí um trabalho, né, de avaliar o que faz sentido para o setor da economia, né, cada setor da economia, e também para o investidor, né, que investe naquele setor. Então, esse é um desafio que a gente tem. A outra questão é ir um pouco além da transparência em si, mas, de fato, ajudar no desenvolvimento de produtos ligados, né, à agenda sustentável. Talvez, não sei se todos saibam, só que o nosso
Código, né, Brasileiro Florestal, ele tem um capítulo, né, que ele trata da questão dos incentivos econômicos no processo, né, de preservação ambiental. Tem ali a questão dos ativos ambientais de vegetação nativa e também o mercado de carbono, né, que ainda é muito incipiente no Brasil. Então, a CVM ela pretende, né, buscar, né, e atuar até mesmo, se for o caso, em termos de regulação, para promover esse mercado, né, e trazer mais atores, né, para participar desse mercado, inclusive fundos de investimento e outros participantes que nós temos. A gente hoje está envolvido com taxonomia, a gente espera ter um produto, né, no médio prazo em relação a esse ponto, e muito provavelmente ainda esse ano a CVM vai divulgar uma política de finanças sustentáveis para mostrar para todo o mercado, né, o que é as nossas diretrizes norteadoras em relação a esse assunto. E ano que vem, né, o tema Greenwash, né, e ESG, ele já entra no nosso plano de supervisão. Né? Então, uma preocupação muito grande que o mercado tinha, a gente exigiu a 59, só como é que a gente pode ainda confiar? Então, a CVM ela vai ter, né, um foco particular em termos de supervisão para, de alguma forma, mitigar, né, eventual greenwashing no nosso mercado. Então, eu queria só fechar aqui o meu raciocínio dizendo que a gente acredita muito que a agenda de sustentabilidade ela vai ser cada vez mais um fator de competitividade global. E o Brasil, certamente, é um ator extremamente importante nisso. Então, se a gente não tiver de olho nessa questão, a gente vai ficar para trás, né, e a CVM vai buscar, nos próximos anos, avançar em relação a essa agenda. Então, eu termino aqui a minha exposição, aguardo ansiosamente o Chalf e o nosso debate. Obrigada, Bruno, pela colocação. Eu acho que realmente é um caminho, né? A gente precisa, eventualmente, ter algumas referências, né? Que sejam referências reconhecidas, tanto se for algo nacional, melhor, mas se for uma referência internacional, com uma taxonomia internacional, também serve. O mais importante é ter um instrumento, né? Que seja reconhecido e que seja aí um ponto de partida para as organizações, né? Então, muito bom. E acho que a CVM pode contribuir muito com esse estudo, né? E também, né, fazendo uma referência do que foi falado antes, né, que o Brasil pode ser um protagonista, até em função do que o nosso colega Roberto falou antes, e que a própria Doroteia comentou, né? O Brasil tem uma condição, né, muito favorável a ser um grande protagonista, tanto na questão energética, como na questão de produção de alimentos, né? E então eu acho que esse é um papel que nos cabe. Mas eu vou passar para o Chalf e a gente continua depois. Chalf, com você. Muito obrigado por colocarem a bola na marca do pênalti, né? Nós vimos que a Doroteia abriu com as questões do ESG na linguagem dela, mas muito pertinente, né? Falando sobre a importância da qualidade de vida, que é uma das pernas nossas, né? De melhorar a qualidade de vida do nosso país, né? E preparar um país melhor para as gerações futuras. E também a preocupação e a evidência do Roberto Rodrigues sobre as questões ambientais aqui no nosso país. Então, o que é importante a gente ressaltar é que na discussão deles apareceu a tecnologia e na discussão do Bruno também. Então, nós estamos percebendo que nessa jornada pelo ESG, o elemento tecnológico ganha muita importância, não só pela questão da administração em si, das organizações e da qualidade da gestão, mas principalmente das soluções tecnológicas para descarbonização que nós temos aí pela frente, até 2050, né? Então, descarbonizar a economia é um desafio muito grande que sem a tecnologia nós não vamos conseguir. Lá na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é um dos outros chapéus que eu também visto, nós tivemos uma jornada pelo ESG que iniciou no ano passado, e nós fizemos um upgrade no nosso modelo de excelência em gestão do saneamento ambiental, que já tinha uma pegada muito forte do ESG 1.0, desde 2008, quando a governança entrou como
um elemento importante da nossa avaliação do setor de saneamento, né? Lembrando que o nosso movimento de benchmarking da ABS, que chama-se PNQS, ele está fazendo o 4º século esse ano, né? Lá nesse guarda-chuva que nós chamamos de sistema de benchmarking PNQS, nós encontramos a necessidade de readaptar e atualizar com base no novo modelo, na nova pegada do ISD. O ISD que a gente chama de 2.0, a pegada da negativação de carbono, que é muito mais severa do que simplesmente neutralização, como nós falávamos até então. Então, lá na ABS, nós trabalhamos com comitês técnicos e voluntários das empresas de saneamento, várias empresas estaduais, empresas privadas, empresas municipais, trabalhando a várias mãos para desafiar a melhoria da gestão ISD nas empresas de saneamento. Então, no 2022 foi um ano de rompimento, né? Nós lançamos o nosso modelo de excelência em gestão do saneamento ambiental, ISD, ou seja, gestão da excelência, ISD, reforçando essa questão também do digital, dessa perna digital para melhorar o desempenho das nossas organizações. E vou dar um destaque, particularmente, no comitê, no produto da Câmara Técnica de Indicador de Saneamento Ambiental, que é um braço do CNQA, que é o Comitê Nacional da Qualidade, da ABS, e essa Câmara é responsável por criar padrões de mensuração desde o início, desde que ela foi constituída como um grupo em 2002, né? Ela vem criando padrões de medição para o setor como um todo. E dentro dessa jornada de atualização para o ISD 2.0, nós colocamos o desafio de criar uma indexação própria para as empresas de saneamento ambiental. Então, foi criado e já está em uso, e já temos organizações prestes a serem certificadas, né, com uma indexação. É uma indexação que foi obtida através do estudo não só das questões do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e também dos requisitos dos princípios do investimento responsável das Nações Unidas, mas também de 9 grandes institutos indexadores que existem pelo mundo, né? E essa diversidade de indexadoras nos revelou essas verdades que o Bruno acabou de falar. Nós temos, em todas elas, uma preocupação com o greenwashing, né? Nós entendemos nesses nossos estudos que nós temos, na realidade, não é sim ou não, é um espectro de atuação ISD entre as organizações. E esse espectro é refletido no nosso índice, que nós não inventamos nada, nós pegamos um modelo já existente no DAX, né, que é o modelo de 12 níveis, né, que vai de D- até A+, e nós fizemos um trabalho de passar uma lente, né, através do nosso modelo. Nós passamos todas as iniciativas ISD dentro da organização, algumas delas, inclusive, são medidas por indicadores, né, por KPIs, outras são simplesmente ações, ações bastante importantes. Então, a somatória dessas ações ISD, nós conseguimos, através do modelo, fazer um inventário delas, né? E também as práticas de gestão, que a gente chama de práticas de gestão essenciais para um ISD de segunda geração. Essas práticas de gestão, então, são também requeridas pelo modelo. Então, o modelo é um modelo participativo. Todas as iniciativas da ABS, elas são centradas em três pilares, né? O pilar do modelo, ela tem que ter um modelo robusto, o pilar da metodologia, ou seja, a metodologia tem que ser de fácil execução para as nossas organizações associadas, e toda a sua esfera de influência, fornecedores, etc. E o terceiro é gente. Nós contamos muito com a participação, por isso que os nossos comitês trabalham com voluntários. Então, nós instamos as empresas que aderem ao ABS ISD Index a formarem grupos internos para poder melhorar a qualidade da sua indexação, né? Então, essas ações de ISD
que são praticadas muitas vezes no varejo, sem uma grande estratégia por trás, que pode ter até iniciado a partir de uma iniciativa de melhorar a imagem, né, do greenwashing, né, de melhorar a imagem, e veio lentamente se convertendo em projetos bastante mais estruturados. Nós achamos que nós percebemos que, ao longo do tempo, essas ações vão ganhando corpo e elas começam a mudar a cultura da organização. E, obviamente, com o nosso, os vetores que foram citados pelo próprio Bruno, né? O capital está exigindo mais, né? Eu posso citar um vetor forte que está sendo capitaneado pelo nosso colega Jorge Cajazeira, que a norma internacional ISO do ISD. Nós teremos uma norma ISD em breve, como mais um estándar internacional. Isso vai nos ajudar bastante a dar uma certa uniformidade nos nossos índices, né? Nós teremos, então, uma possibilidade de melhorar a qualidade de todas essas indexações que nós desenvolvemos aqui no Brasil. Nós teremos, então, uma possibilidade, através do nosso índice, já estamos tendo, né, os nossos clientes estão se indexando, quando eles passam essas ações que são feitas sem muita estrutura pelas nossas lentes dos ODS, que a gente chama. Nós temos uma metodologia que filtra as ações pelo filtro do ODS e organiza essas ações de uma maneira lógica. Ele cria um índice para as ações gerenciais essenciais voltadas ao ISD, como, por exemplo, o planejamento estratégico para o desenvolvimento sustentável, a gestão dos riscos, né, de sustentabilidade, e também práticas de governança e todas as suas questões ligadas à transparência. E depois nós inventariamos, a partir do inventário de todas as práticas, as ações, os projetos, os processos que alavancam tanto o I, o S e o D, nós temos os índices de cada um desses vetores. Nós temos uma média, então, fazendo uma média entre o índice das ações ISD e o índice da gestão ISD, nós temos o ABIS ISD Index. Então, a figura aí exemplifica aí num slide simples, né? Se você quiser, você pode copiar essa tela e você vai conseguir entender. E todos esses documentos estão lá gratuitos lá no site do pnqs.com.br. Então, o nosso objetivo é criar um desafio para as nossas organizações do setor de melhorar a qualidade da gestão ISD. Então, através do modelo de excelência em gestão ISD e através do ABIS ISD Index, nós teremos uma possibilidade, nós estamos percebendo, né, porque nós já fizemos durante o nosso test drive, né, nós tivemos 3 empresas de saneamento beta testers, né, nós utilizamos softwares, inclusive com inteligência, para fazer o rating. O rating não é um rating simplesmente psicografado, é um rating que é medido através de algoritmos, né, e com base, obviamente, nós não inventamos nada, nós simplesmente fomos pegar as melhores práticas das principais indexadoras e colocamos ela dentro de um olhar mais simples para que os nossos clientes possam entender. E o objetivo nosso é realmente fazer um alinhamento do setor e que o setor de saneamento ambiental, que é um setor essencialmente ESG no seu core business, né, tornar esse setor um exemplo para outros setores e um agente de influência sobre a sua rede de fornecedores, tendo em vista que nós estamos, nesses próximos 12 anos, com nosso novo marco regulatório, com investimentos aí da ordem de 700 bilhões por ano nos próximos anos para poder sanar, para poder, vamos dizer assim, sanear o saneamento, ou seja, universalizar o serviço de saneamento. E se nós entendemos, através da estratégia da ABIS, de que se os comitês não se alinharem a essa missão, nós poderemos investir durante 10 anos para atingirmos a universalização e depois, em 10 anos, perdermos tudo, porque nós não temos âncoras conceituais importantes para que o investimento que foi feito continue sendo sustentável. Então, basicamente, essa que foi a estratégia.
Hoje, por exemplo, nós teremos uma reunião do próprio Comitê Nacional da Qualidade, ABS, e mais a Câmara Técnica de Indicadores, né? Nós teremos uma reunião com o Global Environmental and Technology Foundation, justamente uma fundação de meio ambiente e tecnologia, tudo que foi falado até agora, né? É uma grande fundação americana que se interessou pela nossa metodologia e pela sua simplicidade, para que possa também fazer um sistema de indexação similar nos Estados Unidos. Na realidade, o que nós estamos percebendo nas conferências internacionais é que todos estão preocupados com isso. E esses números que o Bruno nos trouxe, muito obrigado, Bruno, esse número que você nos trouxe da preocupação, né, dos 2/3, dos 55%, isso é um número que nos deixa bastante confortável de que nós estamos no caminho certo. Agora, nós precisamos, cada um de nós, né, na sua esfera de influência, fazer o seu trabalho de cultura, né, que é o que nós estamos tentando fazer aqui pela ABS, que é pela Academia Brasileira da Qualidade e pela ABS, de mudança cultural, de tornar a qualidade da sustentabilidade uma preocupação permanente das empresas, né? E também dos brasileiros como um todo. Basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Chalf. Eu acho que é uma iniciativa pioneira, né? Um setor pioneiro que está estruturando, né, uma forma de referência, digamos assim, para as organizações de saneamento se avaliarem, né, ter um conjunto de indicadores que elas possam se avaliar e ver o grau que elas estão nessa jornada, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, agora, Haroldo, eu passo a palavra para você. Não sei se temos algumas perguntas. Se não tivermos, eu tenho. Não, temos pergunta aqui do nosso querido Basílio Dagnino. A gente, inclusive, parabeniza o Dagnino por toda a coordenação desse seminário, mais uma vez, um seminário de sucesso, convidados de alto nível, temas relevantes e atuais. E o Dagnino pergunta em quais países o ESG ou ISG está sendo implementado, garantindo sua credibilidade. Quais instrumentos e ferramentas para garanti-la? Então, aí fica a critério de você, Silvana, direcionar a pergunta. Eu gostaria que a gente, para dar a oportunidade para que todos da audiência possam participar, que não precise colocar a pergunta para todos. Você direciona, se alguém tiver necessidade de fazer algum comentário, faz, mas em seguida a gente passa para outra pergunta. Por favor, Silvana. Bem, eu vou tentar direcionar para os mais que estão com mais afinidade no assunto, né? Então, essa eu acho que vai para o Bruno. Tem como? Acho que você... Silvana, essa pergunta é uma pergunta de vestibular, né? Não é tão simples assim. Isso é do Dagnino, isso é do nosso amigo. Ele chegou a ameaçar durante uma prévia que a gente estava conversando que iria fazer esse tipo de pergunta. Mas excelente. Primeiro, assim, é difícil assim, dizer, né, quais países e tal. O que a gente observa, assim, que os países mais envolvidos, eles começaram a fazer uma implantação. E aí eu falo, assim, eu queria ficar restrito à questão do mercado, né, de valores imobiliários, que é onde, de fato, eu tenho mais conhecimento. Então, assim, a SEC, por exemplo, né, ela já tem uma audiência pública, né? A SEC, a FCA, né, o Reino Unido, tem audiências públicas para ampliar a transparência. Então, assim, respondendo assim diretamente, os principais países têm agenda. Tem alguns países, né, que estão em uma abordagem, vamos dizer assim, avançando conforme a litigância climática. Tem um caso bem interessante que eu gostaria de compartilhar, que é o caso australiano. A Austrália ela não tem nenhuma regra, né, nem audiência pública. Então, o que acontece? E nenhuma previsão no momento de se criar. Então, lá aumentou substancialmente as disputas. Então, muito pela questão do dever de diligência, né? Há estudiosos, né, e advogados, escritórios que acreditam, investidores que acreditam que o tema está posto, né? Isso é um dever de diligência da companhia, né, ou das empresas. Então, tendo regra ou não, ele vai ter que ampliar a transparência, porque é um fator de risco, né? E em todos esses mercados você tem obrigação, né, de reportar fatores de risco.
Já outros não estão mais estruturados, como, por exemplo, o Reino Unido, né, o Canadá. O Canadá, então, tem trocentas normas, né, até em âmbito municipal, para ampliar a transparência, né, e a pauta ESG. E os Estados Unidos, que começou de forma um pouco mais tímida, mas hoje tem uma audiência que está em fase de análise para ampliar. Então, assim, uma diferença que eu observo, né, a gente começou o nosso movimento em 2020, 2019, 2020, especialmente em 2020. Então, a gente adotou muito a linha Pratique ou Explique. Em alguns desses mercados, eles já estão avançando em algumas métricas. Então, por exemplo, a questão do inventário. A CVM, por exemplo, não pediu para que ninguém reportasse inventário, né, de emissão de gases de efeito estufa. A gente perguntou se as companhias têm inventário ou não. Sim ou não, e se tiver, fazer um detalhamento em relação. O que a gente observa é que alguns países, enfim, estão indo nessa direção. Né? Então, mas assim, de modo geral, assim, o que a gente vem observando, né, são métricas muito mais voltadas para a questão climática, né, e muita coisa ainda para ser feita. Então, assim, existe um movimento, não existe nenhum país assim que tem uma regra acabada, né, se a gente pensar em termos de mercado de valores imobiliários, definitivamente não tem. Né, quando a gente fez esse trabalho, a gente não tinha nenhuma regra assim na rua, né, estava em audiência pública e ainda está, né, mas existem movimentos nesse sentido, como eu mencionei na minha intervenção. A questão da taxonomia, são projetos, né, que estão avançando, deve ser concluído, acredito que no ano que vem, ou no início do ano que vem, e regras, né, que devem passar a vigorar no ano que vem, talvez para a transparência ainda no final do ano que vem, ou em 2024. O que eu poderia, assim, dizer é que a gente tem uma tendência, né? Então, assim, as principais economias, né, estão ampliando, tem movimentos para ampliar a transparência e ESG, isso é um fato, né? Isso é um fato. Mas regra posta, né, em termos de mercado de valores imobiliários, a gente ainda não tem, né, de forma ali muito concreta, mas deve sair nos próximos meses, né, normas em relação a esse assunto. E quem está um pouco mais para trás, eu acredito que a pressão internacional vai fazer com que eles embarquem nisso também. Obrigada, Bruno. Eu queria só que o Chalf comentasse um pouquinho. Você comentou que vocês estudaram, né, vários instrumentos de avaliação antes de sair com o ESG Index, né? Se pudesse comentar um pouquinho quais são os principais instrumentos e ferramentas que vocês avaliaram, né, para a medição. Obrigado, Silvana. Obrigado pela pergunta. Só complementando a pergunta que é respondida pelo Bruno, é uma palavra ampla, né? Então, eu diria que nós temos uma grande quantidade de empresas no Brasil, a maior parte das empresas brasileiras, elas não são de capital aberto, mas, no entanto, muitas delas estão adotando princípios do desenvolvimento responsável. Então, algumas começaram com ações, obviamente, de greenwashing, e outras já estão mais avançadas e percebendo, e sendo tocadas pela varinha de condão do ESG, vendo que isso é uma questão de mudança cultural. Os seus clientes, né, estão, as grandes empresas que em relação a, por exemplo, né, a qualidade de vida dos empregados, né, a qualidade dos produtos, a questão ambiental, a questão social, que esses produtos estão sendo sob as quais esses produtos estão sendo produzidos. Então, nós temos aí esse espectro, né, de momentos diferentes para as organizações, mas eu poderia até arriscar dizer que no setor privado, tá, e também uma grande parte do setor público, já está, o DNA, vamos assim, do ESG já está lá dentro, mas não com forma metodológica, que foi o objeto da nossa preocupação dentro da ABS. Nós precisamos de metodologias e nós precisamos poder medir, como medir essas coisas, né? Então, aí eu emendo com a pergunta da Silvana. Nós temos várias indexadoras, né? Nós temos Thomson Reuters, nós temos o Dow Jones Index, nós temos
o DAX, nós temos várias indexadoras, eu tenho Sustainalytics, nós temos várias indexadoras. O que é importante é que essas, de comum entre elas, é que elas estão preocupadas com as mesmas coisas que nós estamos. Elas precisam ter certeza de que as práticas de gestão estejam presentes para garantir a gestão do risco, o planejamento sustentável, a gestão do risco e também a questão da transparência. Então, a transparência se tornou, por causa, obviamente, do greenwashing, a transparência dessas ações se tornou um vetor importante. O segundo bloco de preocupação é a medição, a mensuração, e é extremamente difícil, porque quando nós vamos medir o alcance de uma ação ESG, por exemplo, eu vou fazer uma campanha do agasalho. É uma campanha social, ela tem um cunho social, mas ela é uma campanha, ela não é uma campanha estruturante, é assistencialista. Então, através do nosso modelo, nós temos a possibilidade de capturar, por exemplo, se uma determinada ação ESG é assistencialista ou estruturante. Então, se uma ação ESG ela é estruturante, ela tem mais peso, ela ganha um índice maior. Então, a nossa mensuração é mais para cima. Essa inspiração sobre avaliar diferente uma ação estruturante de uma ação assistencialista veio do nosso comitê, dos nossos voluntários, então, dos debates. Nenhuma dos nossos estudos revelaram uma preocupação nesse sentido, mas para nós, como nós conhecemos bem o nosso setor, e nós temos na nossa Câmara de Indicadores uma preocupação fundamental com a medição, nós emitimos uma cartilha de medição ESG para alguns temas dos ODS. Nós não conseguimos emitir todos, porque nós estamos no primeiro ano. Mas, então, com base nesses exemplos que eu falei dessas indexadoras, nós chegamos a essas duas conclusões. Nós temos que olhar as práticas de sustentabilidade, a gestão da sustentabilidade, e para isso a gente emprestou conceitos. E nós, por outro, ter a capacidade de no varejo cada uma das práticas que a empresa tem. Primeiro, a capacidade de inventariar e a capacidade de medir cada uma delas, sabendo-se que muitas delas, ou a maioria, talvez, aqui no nosso país, a maioria das ações não tem indicadores de desempenho. E isso, para nós, é uma dificuldade enorme. Então, nós criamos um sistema de medição por fatores. Então, nós conseguimos avaliar o alcance, né, o benefício para a sociedade, para a governança ou para o meio ambiente, através de uma decomposição de fatores, usando, obviamente, o princípio da qualidade, o Ishikawa. Ou seja, quais são os fatores que vão promover bons resultados de sustentabilidade. Então, em vez de medir o resultado, porque nós não temos os KPIs daquele resultado, nós vamos medir, nós vamos avaliar os fatores que levam àquele resultado final. Então, isso elencado para todas as ações, nós acabamos tendo uma boa mensuração. Nós achamos que ainda podemos melhorar. O nosso grupo de indicadores, por exemplo, começamos com 20 indicadores, né? 20 indicadores, nós falamos mais ou menos de umas 150 variáveis, mais ou menos. Dá uns 20 indicadores. A gente vai acabar crescendo com isso no futuro, mas o nosso objetivo inicial já foi feito, que é provocar uma reflexão para usar um método. Esse é o nosso defeito, vamos dizer assim, estruturante no mundo inteiro. Você não ter um método. Às vezes você tem até um modelo, mas você não tem um método, né? E se você tem um método, às vezes você não tem gente. Então você precisa atuar nos 3 vetores. Basicamente, esse comentário que eu queria finalizar com a grande pergunta do professor Dagnino, porque implementar é diferente de adotar o conceito, né? Implementar é pôr a mão na massa, usar uma metodologia e colocar em prática, e fazer o PDCA, fazer a rodar, né? Basicamente, essa é a minha visão que eu tenho, viu, Silvana? Obrigado pela pergunta. Obrigada, Chalf. Bruno, você quer comentar algum ponto, senão a gente passa para o próximo. Eu queria fazer um comentário, eu acho que vai até em linha com algumas perguntas, né, que devem surgir, bem rápido, sobre a questão da credibilidade, é bem rápido mesmo. O que a gente vem observando, primeiro assim,
você vai endereçar a questão da credibilidade de forma mais efetiva quando a gente tiver uma taxonomia. Isso é um fato. Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai ter esse problema. Só que a gente vem observando algumas iniciativas. Então, por exemplo, o Reino Unido, né, o próprio órgão de defesa da concorrência do Reino Unido, ele já entende os aspectos ESG como um fator que pode ser usado para anticompetição. Então, ele tem um código específico, inclusive com todo um regramento a respeito disso, que eu achei bem interessante a abordagem deles. E o que a gente vem observando em outras partes do mundo é a parte da supervisão. Então, assim, os órgãos, de modo geral, eles pretendem seguir primeiro numa linha educativa, não é sair tintando, canetando todo mundo, isso é um fato. Mas, aos poucos, incluindo nos seus planos de supervisão a mitigação desse risco. Então, quando a gente pensa em plano de supervisão, né, eu vou muito no sentido de, o regulador está preocupado em não passar um elefante cor-de-rosa na frente dele. Então, assim, por exemplo, foi o caso recente da SEC envolvendo os fundos de investimento lá no mercado americano. E um outro ponto que eu acho que é muito importante é o regulador facilitar o acesso às informações ESG que vão ser disponibilizadas. A gente, por exemplo, no ano que vem, a gente pretende, né, vai ser prioridade de abertura de dados, os fatores ESG no formato de referência. Porque aí sim você tem um amplo acesso pelo público, eles podem julgar e tomar a decisão que achar mais correta no seu processo de investimento. Obrigada, Bruno. Passo a palavra para você, Haroldo. Silvana, tem sido um fator de preocupação nosso do grupo técnico que dentro da academia estuda esse tema do ESG que você coordena, essa questão do greenwashing, né? E o Carlos Cardoso, ex-executivo da Rodia, faz justamente essa pergunta que você mesma poderia responder, uma vez que é fator de preocupação nossa da academia, essa questão do greenwash. As empresas que praticam não deveriam ser convidadas, né, entre aspas, a se retratar publicamente nas mídias? Essa pergunta é boa, né? Mas, gente, praticar o greenwashing é assumir riscos do seu negócio, certo? Então, quem pratica greenwashing, conscientemente ou não, está assumindo um risco. E quem vai julgar esse risco, né, se ela é uma empresa de capital aberto, é o próprio mercado. Se ela é uma empresa de capital fechado, quem vai julgar são os próprios clientes, né, as comunidades que ela se relaciona, a sociedade que ela está inserida. Então, o fato de ela ter que se retratar ou não, né, eu acho que passa a ser meio que uma condição para ela mitigar o risco que ela já está correndo. Né? Então, o risco que efetivamente já está se concretizando, digamos assim, o se retratar acaba sendo uma forma de mitigar, mas é uma decisão interna dela, é um meio pela qual ela vai estar eventualmente tratando esse risco, né, que já se concretizou, digamos assim, né, porque não tem outro jeito, né, gente? Ou seja, atuar, né, ter uma postura de greenwashing é uma postura que impacta na sociedade como um todo, principalmente quando a gente está falando de temas voltados a ESG, temas voltados à questão ambiental, questão social, e a própria questão de governança da própria empresa. O conjunto de stakeholders envolvidos é muito grande. Tá? Então, acho que esse é o ponto. Muito bem. O Gianello, ex-executivo da Volkswagen, você acha, Bruno, que nossas empresas pequenas e micros, grande parte delas familiares, ele coloca aqui mais de 90%, elas não têm consciência sobre ESG? Senão o que poderia ser feito para essas empresas que são menos abastadas, né, que não têm tanta condição de implementar essas políticas de governança, preocupação social e muito mais a questão ambiental antes de a gente pensar no lucro dessas empresas a qualquer custo, antes de ter essa consciência ambiental. Tá. Obrigado pela pergunta, Luiz. Assim, sendo bem franco, assim, não acho que tem consciência ESG, definitivamente não. Até porque, assim, uma pequena empresa ou microempresa, ela não tem, pelo menos no momento, né, uma pressão como de uma grande empresa que tem um investidor ali que está botando dinheiro. Né, isso é um fato. Por outro lado, né, conforme a gente for avançar em métricas, né, especialmente em métricas que peguem toda a cadeia de produção, essas pequenas empresas vão ter que se adequar de alguma forma. Então, acho que esse é um aspecto que, de alguma forma, vai contribuir. E a outra, né, o que a gente já observa, né, em algumas partes do mundo, e eu acredito que isso talvez tenda a ser a tendência no Brasil,
é você linkar cada vez mais, né, questões de integridade com acesso a financiamento. Então, assim, independente do tamanho da sua empresa, você precisa de financiamento, né? Talvez não seja num grande investidor, mas seja no banco, na instituição financeira. Então, você tem um apelo ali muito grande até do investidor em relação a quem esse banco ele dá crédito. Então, sendo bem franco, e aí eu gosto de reforçar, essa é a minha opinião, né? Eu falo por mim, não pela CVM como um todo. Eu acredito que a micro e pequena empresa ela vai seguir muito mais no sentido de ser levada, né, a incorporar algumas questões ESG do que acordar no dia seguinte e achar que isso, né, é super importante e vai ter que se adequar. Até porque isso é custo, isso é fato, a gente mostrou no nosso estudo. Né? Você implantar algumas políticas, e óbvio, estou falando na média, né, e a gente focou muito no mercado de capitais, é custoso. Né? Mas você tem aí uma série de vetores, né, que vão contribuir para que toda a cadeia, de alguma forma, se adeque. Muito bem, temos aqui também, Silvana, a pergunta feita pelo Carci. Poderia, por favor, resumir, aí seria muito mais para o Chalf, né? Como o ESG e a sustentabilidade têm sido abordada dentro da ISO 9001, inclusive, o nosso amigo Renato Lee, que deve ser lá do Rio de Janeiro, né? Sempre contribui aqui para a nossa Academia Brasileira da Qualidade, também pergunta sobre isso, Chalf. Seu microfone, Chalf. Obrigado pela pergunta. Não só a norma ISO 9001, mas como outras normas do acervo internacional, elas estão tendo uma preocupação em conectá-la em conectar-se entre si. Então, nós temos o processo de emissão de normas através dos comitês da BNT, comitês ISO internacionais e do Brasil, eles são interrelacionados. Então, você tem um interrelacionamento de comitês. Então, você pode ter, você vai perceber que à medida que as normas vão evoluindo, elas vão já com a preocupação da outra, com a integração do sistema normativo. Então, é difícil você olhar isoladamente só a ISO 9001. Por isso que você vai ter uma percepção de que só a ISO 9001 não vai resolver o seu problema, a menos que você a adote integralmente para analisar a qualidade do seu sistema de gestão da sustentabilidade. Se você colocar a gestão da sustentabilidade dentro do guarda-chuva da ISO 9001, como várias empresas já estão fazendo, você vai ter uma melhoria do desempenho socioambiental da sua organização. Mas, explicitamente, tem pouca repercussão, vamos dizer assim, pouco destaque para essa questão. Mas, implicitamente, é isso que nós vemos, que a norma ISO 9001 é uma norma que é cada vez mais abrangente, mais preocupante, mais preocupada com a questão da integração com outras normas, e por isso que está sendo instanciada a norma de ESG, para que ela faça uma amarração de todas elas dentro de um guarda-chuva único. Mas hoje, se uma organização que tenha a sua norma da qualidade atualizada, ela está a um passo de abranger o seu sistema da qualidade ao sistema de ESG que ela está praticando. Então, vamos dizer assim, eu gosto de usar o termo de usar a ISO 9001 como cavalo de Troia para todas as outras, tá? Porque o mercado, a 9001 para a organização, é porque o mercado está cobrando, né? O comprador está exigindo, não é o investidor, tá? Então, nós temos essa força que a Silvana falou, o cliente mais consciente está comprando produtos sustentáveis, né? Isso, inclusive, é um dos requisitos do nosso modelo, que é avaliar qual é a intensidade de valorização do cliente do saneamento para as questões socioambientais, quanto que ele valoriza, para que possa ser entregue um produto à altura. A gente chama de expectativas, né? Ou de anseios, né? Das partes interessadas. Então, você tem o vetor do mercado, como a Silvana falou, o cliente pressionando, e quando entrou em cena o capital, como o Bruno bem destacou, o capital é que está fazendo a mudança. Nós viemos pregando no deserto durante 15, 20 anos, e com a entrada do grande investidor
na agenda ESG, as empresas estão mudando, e estão fazendo mudar a sua esfera de influência que chegam nas empresas pequenas, na sua esfera de fornecedores. Isso é um trabalho lento. E, por outro lado, nós temos a força do mercado que nós vamos trabalhar. E naquela parte da força do mercado entra a ISO 9001. Eu acho isso uma boa saída para aquelas empresas que estão começando a se preocupar com ESG, é utilizar a ISO 9001 como uma plataforma para importar as outras normas de sustentabilidade. Silvana, tem uma pergunta para você aqui do Leanderson. Quais os princípios e regras necessárias para se aplicar o ESG na prática pelas organizações? Qual seria uma sequência natural? A gente sabe muito bem que o termo sustentabilidade é muito maior do que ESG. Eu queria que você, portanto, respondesse ao Leanderson e também à nossa audiência. Oi, Leanderson, obrigada pela pergunta. Mas essa sua pergunta também é complicada, é como aquela do Dagnino, né? Quando a gente fala de princípios e regras necessários para aplicar o ESG, isso depende muito do setor, da maturidade da organização. Em função da maturidade, o caminho para se chegar ao ESG é um. Se a empresa está muito crua, vamos dizer assim, nos conceitos, ela tem que começar pelo básico, né? Qual é o básico para atender o E do environment? Né? O que eu tenho que conhecer para atender a questão ambiental? Vou ter que conhecer os meus processos, requisitos legais, quais são os principais impactos e começar a trabalhar aí. Quando a gente vai para o S, né? O S é a parte social, ou seja, como que é a minha atuação como empresa na vertente social, olhando tanto para dentro, olhando a parte de relações com a sua força de trabalho, com os seus fornecedores, né? E também olhando para fora, para a sociedade, o que você faz, que tipo de contribuição você tem. E quando a gente vai para o G é governança, ou seja, será que eu tenho um manual, um código de conduta e ética, né? Um código de atuação, né? De um código que defina as regras aceitáveis dentro daquela organização com relação às questões éticas, né? O código de conduta é uma coisa que tradicionalmente, assim, é muito comum, mas efetivamente esse nosso código funciona, ele está respaldado pela força de trabalho, pelos nossos grupos de stakeholders, né? Então, começar pelo básico, começar pelas regras e pelo entendimento da forma pela qual a gente funciona, né? Então, no G de governança é o seguinte, nós somos uma empresa familiar, como é que são feitas as definições, tomadas as decisões, isso é transparente, não é transparente? Somos uma empresa de capital aberto, temos uma regra, temos um conselho, como é que o conselho funciona? E tem um estatuto que formaliza as responsabilidades, né? Então, falar de princípios e ferramentas é começar a investigar dentro de cada um dos pilares o que nós já temos dentro de casa e o que a gente pode avançar considerando o nosso atual estágio de maturidade e de entendimento. Algumas empresas já estão no nível mais avançado, vão ter que aprofundar um pouco mais. Outras que estão começando, talvez tenham que olhar pelo feijão com arroz, começar do começo, né? Então, eu acho que esse é o foco, ou seja, olhar cada um dos pilares, olhar o que a gente faz dentro da empresa e olhar qual que poderia ser o nosso próximo passo. Eu sempre coloco, né, acho que o Chalf e o Bruno também já comentaram, e ESG ainda é um alvo móvel, né, gente? A gente não tem uma coisa que diga assim, ó, hoje temos ESG, podemos ficar tranquilo. Não, ESG é um alvo móvel, assim como a gente fala, a qualidade é um alvo móvel, né? Ou seja, são princípios que a gente tem que buscar, que a gente tem que se adequar. Existem hoje, cada vez mais, regulamentações, como o Bruno falou, que vão estar nos cobrando, existem regras, né, que a gente olha lá, quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa, existem protocolos, existem inventários, ou seja, existem alguns instrumentos que, dependendo do perfil da organização, você vai ter que se adequar para ter um reconhecimento do mercado, digamos assim. E, de novo, para mim, ESG eu sempre associo com risco, né? Qual é o risco de eu não estar adequado a uma exigência ambiental? Qual é o risco de eu não estar cumprindo com alguns aspectos relativos a questões sociais? E qual o risco que eu corro de não ter
princípios de governança bem formatados e seguidos dentro da própria organização. E aí você tem um conjunto de ferramentas de mercado, né? Que pode ir até de uma ISO 14001 na questão ambiental, ou regulamentos da CVM, como o Bruno colocou, regulamentos resolução 59, né? Que é uma resolução recente, que traz alguns princípios, algumas diretrizes que a organização pode estar seguindo. Tá? Então, não tem uma resposta única sobre esse tema. Acho que a gente ainda está, todo mundo aprendendo sobre isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, só dando continuidade um pouco a esse tema, Bruno. Você comentou que na pesquisa que vocês fizeram, né, vocês identificaram que existe uma grande preocupação dos investidores, né, por volta, se não me engano, de 60%, 65% dos investidores, de escolherem critérios ESG para aplicar o seu recurso. A pergunta que eu coloco é o seguinte: e aqueles que não têm essa preocupação, por que eles... Eu não sei se vocês chegaram a fazer uma verificação, assim, por que eu não estou optando por critérios ESG? Eu sei que eu tenho um grupo grande que quer investir com critérios ESG. E aqueles que não querem, tem alguma justificativa de por que não adotar critérios ESG? Não, ótimo. Obrigado, Silvana. Então, o nosso foco, né, a gente não chegou, né, a descer no detalhe. Só que nós perguntamos, né, para a parcela, né, nossa pesquisa foi se você considera ou não, né? E tem gente, na verdade, que às vezes até considerava, só que não pela letrinha. Então, a gente fez uma explicaçãozinha, né, para perguntar, isso aqui, você considera isso? Né? O pessoal respondia. A galera que respondeu, né, os respondentes que destacaram que não utilizavam o critério, né, foi cerca de 1/3, né, dos respondentes. O ponto principal foi, de fato, a falta de confiança mesmo das informações reportadas e a falta de um padrão de reporte, né, que ele pudesse chegar e comparar empresas. Esse foi o segundo item. O primeiro foi falta de confiança, o segundo, falta de um padrão. E também teve gente que respondeu que foi cerca de 13% dos respondentes, que entende que assim, não entende importante para a estratégia de investimento dela. Então, assim, você tem uma massa de pessoas, né, que certamente gostariam de levar em consideração, mas desconfiam muito do que hoje é reportado de forma voluntária e o fato de não haver um padrão. Então, a gente acredita que isso tende a mudar com a padronização, né, que a gente, de alguma forma, está tentando implantar. E ainda tem investidor que entende que não é importante para a estratégia de investimento dele. Né? Como é que isso vai evoluir, né? Aí só o futuro vai dizer para a gente. Mas foi isso que o pessoal destacou. Muito bem. Bruno, aproveitando também uma pergunta aqui da nossa audiência, com relação, ele diz, não é, o Renato Lee, está falando com a gente, talvez lá do Rio de Janeiro, que ele sobre que o Banco do Brasil tem uma linha de financiamento justamente para algumas empresas implantarem políticas relacionadas à questão da sustentabilidade, e ESG também é uma das ferramentas disso. E quem, inclusive, falou isso, segundo o Renato Lee, foi o CEO da Natura. Você tem conhecimento se existe no Banco do Brasil essa linha de financiamento para as empresas, principalmente as pequenas e microempresas, implantarem alguma coisa nessa linha de sustentabilidade? Haroldo, assim, eu desconheço, né, detalhes em relação à política já implantada, né, sendo bem franco com vocês, mas eu conheço que existem sim hoje projetos no sentido de você, né, ter linhas de financiamento que linkam, né, fatores ESG, né, da companhia, né, ao financiamento que vai ser concedido. Mas eu não sei te dizer com precisão se o Banco do Brasil ou algum outro banco já tem uma política assim estabelecida, né, e em andamento. Muito bem, eu estou colocando também no chat aqui a contribuição, Silvano, de 2 acadêmicos nossos que estão muito envolvidos com a questão da ISO. Luiz Carlos Nascimento, que faz parte do comitê da BNT aqui no Brasil, e o próprio Najon Croft, que está nos honrando visitando o Brasil, ele que é anglo-brasileiro, uma pessoa que está tentando justamente na ISO fazer a integração dos sistemas de gestão. Amanhã nós vamos ter, inclusive, uma mesa, um painel falando sobre essa questão de ODS relacionada à normatização e tudo mais.
todos vocês estão convidados. Então, eu gostaria que o pessoal aí acompanhasse o nosso chat, porque Luiz Carlos Nascimento e o Nigel Croft estão dando algumas informações aqui relevantes nesse sentido da ISO, para que a gente não precise replicar aqui 4 ou 5 perguntas nessa linha de ISG com ISO, principalmente ISO 9001, tá bom? Silvana, você tem alguma... Eu tenho umas perguntas aqui da nossa audiência, mas queria também oportunizar você que está coordenando, moderando a mesa, para fazer as suas colocações para os nossos debatedores. Tá bom, Haroldo. Eu queria só dar uma continuidade naquela questão que foi colocada, né, do o quanto das micro e pequenas empresas vão estar adotando, se conhecem, não conhecem, né? O Bruno deve estar a par, né? Houve uma mudança da SEC, né, recentemente, que passou a exigir das organizações que fizessem também os seus inventários de emissões de gás de efeito estufa, na questão do escopo 1, 2 e 3. Né? Até então, era só reportado escopo 1 e 2. Só configurando, né, gente, o escopo 1 é aquelas emissões vinculadas ao negócio, propriamente dito, da empresa. O escopo 2 tem a ver com questões de energia, né, toda a parte energética. E o escopo 3 são aquelas emissões vinculadas aos seus fornecedores, são as indiretas do seu processo produtivo, tá? E aí, o que acontece? Quando as organizações passam a ser obrigadas a reportar também as suas emissões de escopo 3, elas passam a cobrar dos seus fornecedores que também tenham controle sobre as suas emissões. E isso a gente já vê o movimento de algumas organizações aqui no Brasil, que a empresa não é grande, mas como ela é fornecedora de uma empresa que tem ações no mercado americano e que agora ela vai ter que reportar também as emissões de escopo 3, ela passa a ser obrigada a também implementar os seus controles de emissões e fazer o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. Isso, eu entendo, gente, que é um efeito de médio prazo, talvez até curto prazo para alguns setores, né, de passar a ter também que inventariar as suas emissões de gases de efeito estufa por pressão do mercado, por pressão dos seus clientes, né? Porque o cliente agora vai também cobrar um controle maior dos seus processos produtivos. É um pouco do que aconteceu com o movimento da ISO 9000 lá na década de 90, gente. Era o cliente cobrando das empresas que tivessem os seus produtos com um selo, né, que não era produto, era empresa, mas com um selo de qualidade, né, um selo de garantia de qualidade. Agora a gente está vendo um movimento voltado para a questão ambiental, mas principalmente porque foi colocado, né, acho que foi o Bruno que colocou, a questão climática é uma questão muito forte. É um dos pilares do que se fala hoje de ambiental, é a questão climática, né? A relevância da COP27 já diz tudo isso para a gente. Então, se a questão climática é um fator relevante e dentro da questão climática a gente tem as emissões dos gases de efeito estufa como um dos vetores dessa mudança climática, né? A importância de você ser exigido, né, o inventário de emissões de gases de efeito estufa, né? O Bruno comentou que hoje no Brasil ainda não é obrigado inventário, é só obrigado você informar se faz sim ou não. Nos Estados Unidos já é obrigado você apresentar o inventário. E aí o que acontece? As organizações que são fornecedoras dessas grandes organizações, uma vez que elas vão ter que reportar escopo 3, é muito mais fácil para ela cobrar do fornecedor que também reporte. Aí ele pega carona nisso para colocar no reporte dele, né? Porque conta-se, eu tenho um caso, né, de uma empresa alemã, não sei se você sabe, eu não vou falar qual é, que tinha um compromisso de meta de Green Bond, que era meta vinculado ao escopo 1. Mas ela só era obrigada a reportar escopo 1 e escopo 2. Aí o que aconteceu? Como ela tinha meta de escopo 1 vinculado a Green Bonds,
ela pegou e viu que não ia atender, ela terceirizou parte do seu processo produtivo para um fornecedor e, com isso, diminui as emissões dela de escopo 1. E ela atendeu a meta. Greenwashing na sua essência. Só que ela diminuiu a dela e aumentou do fornecedor. E ninguém está vendo isso, porque o fornecedor é escopo 3. E aí, quando a SEC fala assim, não, agora você vai ter que fazer inventário escopo 1, 2 e 3, vai acabar com essa terceirização de emissões, porque você agora, mesmo escopo 3, você vai ser obrigado a emitir também, tá bom? A inventariar. Então, eu acho que a entrada das pequenas empresas, né, ou eventualmente até das micros, vai partir muito por uma pressão dos seus clientes, como a gente viu lá no começo da década de 90, os clientes cobrando qualidade das organizações. Vamos torcer para que o movimento pegue força, né? Pegue volume. Mas vamos adiante. Vamos lá. Tem uma pergunta de um colega para você, Chalf. Eu acho que você é mais apropriado, porque ele é da Santiago, Goiás. E ele pergunta qual seria uma estratégia legal para se implantar o ISG numa organização, mas como você faz parte desse trabalho fantástico na área de saneamento, você poderia dar como exemplo uma área de saneamento. Qual é a estratégia adequada? A Silvana já deu aí algumas diretrizes, né, que cada empresa tem a sua realidade, mas o que você poderia responder aqui para o Bruno, que é da SEAGO de Goiás? Saneago. Obrigado, Bruno, pela sua pergunta. Saneago é uma das organizações que foram envolvidas na elaboração desse instrumento, né? Junto com outras empresas estaduais, que eu faço questão de citar, como a Sabesp, a Corsan, a DESO e a Copasa, né, que nos ajudaram no nosso grupo de trabalho para fazer esse índice. Além das empresas privadas, que lá estão representadas também, com destaque aí para Águas do Brasil, para a Iguá, para a Egea, né? E também os sistemas municipais representados pelas municipais SEMAI de São Leopoldo e também pela Sanasa de Campinas. Então, nós temos aqui um trabalho que foi feito justamente pensando na resposta à sua pergunta, viu, Bruno? Nós estamos querendo colocar um instrumento factível que seja uma metodologia fruto de um planejamento estratégico para o desenvolvimento sustentável. Então, a primeira regra número 1, né, vamos dizer assim, passo número 1, atualize o planejamento estratégico e verifique se ele tem uma ação estratégica para fomentar o desenvolvimento sustentável, mudar a cultura da organização. Não é muito difícil no saneamento, porque o saneamento, eu digo aí, a prosopopeia do desenvolvimento sustentável, quando estiver bem feito, né? Porque ele é no seu core business ESG, né? Ele precisa de supervisão da sociedade, controle externo, ele precisa de olhar o meio ambiente, tratar os seus efluentes de acordo e também promover a qualidade de vida da população através da melhoria da qualidade da água, né, e da distribuição de água potável. Então, nesse momento, o principal instrumento é alinhar o planejamento estratégico às demais estratégias, né? Você não vai ter só uma estratégia de desenvolvimento sustentável, você vai ter uma estratégia completa junto com as demais estratégias, né, de crescimento, de melhoria da satisfação do cliente, etc. E você vai ter o segundo passo. O segundo passo é você pega um instrumento, pode ser o ABS ESG Index, pode ser qualquer outro, tá? E você cria um grupo de trabalho. Gente, o segredo é envolver gente. Se você não consegue envolver gente, nada vai acontecer. Porque quando você muda a cultura, para você mudar a cultura, você precisa de modelo, como eu já falei no início, metodologia e gente. Se faltar gente, nada vai acontecer. Então, esse comitê vai, com certeza, encontrar o caminho ideal para o perfil da sua organização. Que nível que nós queremos chegar? Qual é o modelo que nós vamos adotar? Nós, obviamente, na ABS, temos a OMEGS, a ESG, que é uma plataforma de maturidade, onde você vai crescendo. Num determinado momento, você se encontra preparado, você vai lá e faz a sua indexação. Você pode começar lá dos primeiros passos para a excelência ESG, lá nos 125 pontos, responde o questionário, né? É uma coisa muito simples de fazer. Depois você vai no segundo nível e você vai crescendo. Então, é uma forma de você
trabalhar em equipe, né, em prol de alguma coisa mensurável. Essa é a parte principal, mensurável. Eu tive, entre um ano e o outro, eu progredi. Né, uma jornada de excelência, né, ESG. Isso nós temos, é um outro produto que a Aves também tem. Para responder a sua pergunta, eu diria que é isso aí. Os caminhos estão aí disponíveis. Silvana? Bem, gente, Bruno, eu queria que você comentasse um pouquinho como que está, né? Você comentou, novamente, eu estou voltando no estudo que vocês fizeram, né, com relação à adoção dos critérios ESG pelos investidores. E, assim, você comentou também que os bancos, os financiamentos, né, estão buscando incorporar aí conceitos de integridade para a liberação de recursos, né? Como que essas coisas todas estão integradas, digamos assim? A gente tem um movimento do setor financeiro, né, tentando colocar critérios nas linhas de financiamento. A gente tem um movimento da CVM com os investidores. Existe alguma integração disso em termos de princípios, de diretrizes? Como você vê isso hoje? Tá. Silvana, primeiro, obrigado. Eu vou pegar uma frase sua que eu achei fantástica para ajudar a responder a sua pergunta, que é, você falou que o ESG é um alvo móvel. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e eu concordo plenamente com você. Assim, eu acho que quando a gente pensa em alvo móvel, né, o mais importante é você estar na direção certa. Sim. Né? Você não pode estar na direção contrária, senão tu vai errar, certamente. Na direção certa, você tem a chance de acertar. Então, assim, o que eu acredito hoje é que você tem várias iniciativas, né, que convergem para a direção correta. Então, assim, existe uma coordenação? Não. Sabe? Eu acho que talvez isso é o que falte ainda para o Brasil em termos de como nação. Né? Porque peço até desculpa para o Haroldo, mas eu vi um comentário no chat, né, da transmissão, algum colega falando, será que vamos chegar no ponto de ter um reclame ISG? Reclame já ISG? Enfim, e eu pego um gancho para complementar a minha resposta. Porque o Reclame Aqui, né, ou o Consumidor BR, funciona? Porque as pessoas veem ali um benefício direto no seu dia a dia. Né? Isso é muito claro. Né? Seu serviço não funciona, então você vai lá, reclama e o negócio funciona. Né? Você tem uma resposta, seu problema é resolvido. Em relação ao ISG de modo geral, né, a gente ainda não tem uma consciência muito plena, né, quando a gente pega a cidadania como um todo. Né? Então, eu acredito que assim, a gente está na direção correta, né, mas eu acho que as peças vão começar a se encaixar quando a gente de fato tiver uma estratégia nacional que lide com o assunto. Hoje nós não temos. Eu acho que esse é o cimento que está faltando aí para encaixar os tijolinhos. Mas, assim, eu fico muito feliz que a direção está certa. Né? Nenhum trabalho vai ser perdido definitivamente. Se a gente vai chegar, né, no objetivo principal, né, e acertar o alvo mais rápido ou não, vai depender de uma estratégia assim, nacional, o que ainda está em vias de ser construído, o que precisa ser construído ainda. Oi, Bruno, só pegando essa sua fala, quem, a seu ver, poderia estar capitaneando isso aqui no Brasil? Porque a gente não tem, né? Quem seria uma entidade, um órgão, né? Que poderia estar capitaneando isso em termos de Brasil? Assim, eu imagino, né, que você já tem ali. Vou tomar como exemplo o nosso trabalho sobre taxonomia, né? Está sendo discutido e tal. E uma coisa que a gente tem, né, acho que de alguma forma, algum consenso, é que isso vai ter que ser levado para um nível de cima, né? Então, assim, você tem órgãos que podem ser feitos. Você pode criar, né, alguma coisa. Então, você, por exemplo, em alguns países como o Reino Unido, isso é ligado à presidência máxima, né, a autoridade máxima do país. Você tem órgãos, né, corpos, né, lá fora, que é ligado a ministérios, né, mais direcionados ao meio ambiente. Esse é uma outra possibilidade, né, que se aventa. Mas, independente de quem seja, acho que a coordenação principal vai ser algo nesse nível, não tenho dúvidas disso,
só que vai ter que ser um comitê transversal. Você vai ter que conversar com vários atores. Né? Você tem, por exemplo, iniciativas da CVM, você tem iniciativas do próprio Ministério do Meio Ambiente. Por exemplo, a CVM vem debatendo bastante com o Ministério do Meio Ambiente atualmente a questão do desenvolvimento do mercado de carbono. Mas você tem, né, situações que envolvem indústria e comércio. Né? Então, assim, você vai ter que ter um líder, definitivamente. Então, por isso que alguns países centralizaram isso na autoridade máxima, é uma possibilidade. Mas, independente do modelo ou do líder, né, que foi escolhido, né, ele vai ter que conversar com diversos atores. Né? E eu acredito que isso vai ser em nível ministerial. Muito bem. Silvana, o nosso colega da academia, o Jairo Martins, né, ele sempre faz essas colocações muito bem colocadas. Desde a Conferência de Estocolmo da Suécia, em 72, o tema da sustentabilidade foi levantado, né? Desde aquela época. A gente tem aí quantos anos? 50 anos. O ESG chega a 50 anos depois, o que garante que a sustentabilidade agora vai ser levada a sério, principalmente pelas organizações. Chalf, você quer responder o nosso colega? Depois eu dou uma pauta. Obrigado, Jairo. Obrigado, Jairo. Um prazer aí ouvir a sua pergunta. É uma jornada, né? Como a Silvana falou, nós não temos sim ou não, nós temos uma jornada. O ESG vem sendo lentamente conduzido desde então, né? Eu me lembro que na minha infância, a diversão dos meninos era sair para caçar passarinho, né? Hoje é um escândalo, né? Mas a gente fazia isso, né? Então, hoje a gente... Então, é claro que todos esses princípios lá da conferência acabaram mudando, né? Os nossos livros, a nossa educação, né? As minhas filhas já faziam trabalhos de ecologia na sua escola, né? E assim nós vamos mudando a sociedade aos poucos. Então, uma parte importante, mas não definitiva, é feita pela demanda do cliente, do mercado e da educação. Uma segunda, agora, a parte mais relevante é a parte econômica. A hora que o capital entrou, quando o capital entrou na variável do ESG, aí ele começa a fazer mudança. Então, até então era assim um wishful thinking, né? Era mais um desejo de lentamente educarmos as gerações, de termos uma preocupação. Agora não, agora no portfólio de investimentos está sendo, esse é o que eu penso, está sendo afetado, né? O tomador de decisões, de investimento, ele está olhando esta variável. Então, isso é uma questão que vai influenciar bastante. Se vai influenciar definitivamente, ela vai influenciar mais força quanto mais empresas públicas ou do capital aberto existirem. É claro que as demais serão alcançadas pelo braço que a Silvana explicou. Essa é a minha ideia. Então, nos países onde o mercado é mais atrasado, né, podemos dizer que o nosso mercado ainda é infantil em termos de investimentos, né, o nosso investidor não é muito bem preparado, né? Eu acho que vai demorar mais, mas nós temos também ações de governo. Então, o legislador, ele também está na onda da conferência, implementando requisitos. Então, nós temos a força do mercado, consumidor, a força do investidor, agora que está fazendo uma diferença, é a diferença do ISD 2.0, e o terceiro é a parte de regulatória. Os reguladores estão preocupados. E também pessoas como nós somos um braço do governo, nós aqui no terceiro setor, né? Fundação Nacional da Qualidade, a ABQ, a Associação Comercial de São Paulo, né? Que tem lá o seu Comitê de Sustentabilidade, a ABS, então nós temos aqui como braço auxiliar do governo, o terceiro setor, também com uma possibilidade de ajudar nessa mudança. Mas, realmente, a variável que faz a diferença é a variável econômica, né? E a variável financeira. Sim. Que foi né? A gente ainda estaria aqui meio no deserto, né? Obrigado pela pergunta. Ok, Chalf, eu só queria complementar, não é? Nós temos hoje uma realidade de 50 anos, infelizmente, muito, muito diferente de 72. Nós estamos aí no limite do nosso planeta em termos de sustentabilidade. Ontem mesmo já foi anunciada pelos países ricos uma linha de financiamento muito grande. Claro que eles vão buscar a fonte desses recursos financeiros, principalmente pelos países mais pobres, que são mais afetados por tudo que está acontecendo na nossa natureza. Então, a água está batendo no nosso pescoço como ser humano, nós moramos no mesmo lar,
E eu acho, viu, Jairo, que essa pressão pela sobrevivência nossa como ser humano, a partir das limitações que nós temos hoje no nosso planeta, dizem que mais de 20 ou 30 anos pela frente, não vai mais haver capacidade de regeneração do nosso planeta. Ou seja, mesmo com todo o esforço que a gente volte a ter, jamais o nosso planeta vai ter as mesmas condições de vida, né, que tem até então. Então, isso aí talvez seja um fator de pressão, e todo empresário, todo governante é, antes de tudo, ser humano, e tem suas famílias, né? Agora, tem duas perguntas na sequência aqui, que eu gostaria que você, Silvana, coordenasse. É da Ione, sobre as informações transparentes dos aspectos de ESG nas organizações. Qual a relevância da capacitação dos profissionais de comunicação nessa área tão diversa? E a Letinha, ela coloca que as empresas estão todas interessadas em encontrar profissionais especialistas em ESG. Mas onde os profissionais podem se especializar nesse assunto? Que instituições tratam no assunto com propriedade? Seu microfone, Silvana. Oi, obrigada pelas perguntas, gente. Hoje, Haroldo, você consegue colocar para a gente as perguntas? Por um momentinho só. Primeiro tem da Ione. Opa, fugiu aqui um pouquinho. Ela está preocupada, a Ione, com relação à parte de capacitação profissional, não é? Vai colocar aqui, ó. E depois a Letinha complementa, né? Quais são as fontes que a gente pode ter para a gente se especializar nesse tema ou se aprofundar um pouco mais? Essa colocação que ela faz aqui. Então, eu coloquei as duas porque... Eu vou fazer alguns comentários, depois eu deixo para o Bruno e para o Chalf complementarem, né? Pode seguir, Silvana. Oi, desculpe, acho que deu uma oscilada aqui na rede. Eu vou fazer um comentário inicial e depois eu abro para o Bruno e para o Chalf complementarem, né? O ESG hoje nas organizações, gente, quem está trabalhando com isso, né? Quem está à frente disso, na maioria das vezes, é o pessoal de RI, relação com investidores, né? Não é o pessoal ainda de meio ambiente, não é o pessoal da qualidade, né? Não é o pessoal de gestão de pessoas, é o pessoal de relação com investidores. Então, esse assunto ainda ele precisa ser mais discutido e mais entendido por todas as pessoas da própria organização, né? Então, a gente fala que os pequenos e médios não estão envolvidos com isso, mas os grandes, se você olhar, ainda está num grupo mais restrito, né? Então, essas pessoas, elas estão mais envolvidas, e a parte de treinamento ou capacitação, hoje no mercado você tem assim uma variedade muito grande de organizações que estão promovendo especializações nesse tema, né? Então, assim, é difícil até de você elencar, mas eu recentemente recebi uma notícia que a Exame Academy está fazendo curso, né? A Trevisan, como o Bruno, conheci o Bruno na Trevisan, também está fazendo cursos, então, de MBA. Agora, você tem que procurar, tem que ir atrás para saber o que está sendo mais colocado no mercado e também checar com quem fez, para checar a questão da credibilidade do curso, né? Porque muita gente hoje está se tornando especialista em ESG sem ter efetivamente uma base conceitual, sem ter um conhecimento efetivo do que está se tratando, né? Então, hoje, no mercado, o que mais se tem são especialistas em ESG, porque é um tema que está sendo muito falado e as pessoas estão comentando muito. Então, em termos de formação, sugestão, procure universidades ou entidades que tenham uma reputação consolidada no mercado e procure, mesmo para essas entidades, conhecer, buscar a opinião de pessoas que já fizeram curso, de alunos que já passaram por essa capacitação, para ter com propriedade qual é uma boa indicação desses cursos, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar em termos de qualificação de mercado, tá? O tema é muito amplo, você tem muitas vertentes, e a pessoa que se torna um especialista de ESG, ele é especialista em ESG, mas ele é especialista em riscos, ele é especialista em governança, ele é especialista em gestão ambiental, ele é especialista na questão
social. Então, é uma disciplina multidisciplinar, sistêmica dentro da organização e muito, que eu falo, transversal. A pessoa tem que ter muito jogo de cintura, tem que saber lidar com diferentes temas dentro da organização. Então, acho que isso é muito importante para o perfil desse profissional. Tá bom? Haroldo? Eu gostaria de saber se o Chalf ou o Bruno querem dar uma informação complementar de alguma instituição, das pessoas possam melhorar a sua qualificação voltada para o ESG, porque senão, Silvana, nós estamos aí a 6 minutos do nosso término, e eu queria já que depois da resposta rápida do Bruno e do Chalf, você passasse para eles fazer as colocações finais e você fizesse, portanto, o fechamento, Silvana. Tá bom, obrigada. Chalf, Bruno. Sim, eu posso começar. Nós temos, eu vou dar o lado prático, né? O lado prático é o seguinte, caminho prático. Nós temos lá na ABES um curso gratuito de formação da banca examinadora do modelo de excelência em gestão ESG. Tá? É um programa apoiado também pela Associação das Empresas Públicas de Saneamento, né, da AESB, e da ABES. É um programa conjunto, né? O treinamento é um treinamento para você atuar na banca examinadora do PNQS, avaliando a gestão ESG das organizações candidatas. Esse ano nós tivemos 48 empresas candidatas, o ano que vem esperamos que esse número esteja aumentando. É um trabalho voluntário na nossa banca examinadora, o que dá mais credibilidade ao nosso modelo, e lá você vai se formar e vai ter um TCC. O TCC vai ser a geração de um relatório de avaliação da gestão ESG da organização candidata. Obviamente, é sigiloso, esse relatório é consolidado com seus colegas da mesma equipe que está avaliando a empresa, e ele é entregue como um produto final do processo de benchmarking para a empresa candidata. Então, esse é um curso. Nós também temos um outro curso, esse, no entanto, é um curso mais específico, né, um curso pago, né, é o curso de analista ESG. Tá? Então, analista ESG, nós formamos analistas ESG para conseguir usar o nosso modelo. Mas, basicamente, o caminho mais interessante aí é o caminho de se tornar um examinador do modelo de excelência em gestão ESG do saneamento ambiental. Passo a palavra para o Bruno. Bem rápido aqui, Haroldo, assim, eu destacaria, primeiro, eu concordo plenamente com a Silvana, é uma área transversal, então você vai ser especialista talvez em um campo, não tem como você dominar tudo. Então, eu recomendaria, primeiro, acompanhar os padrões de divulgação atuais. Já tem movimentos de consolidação e mudanças, então isso é futuro. Outra questão, União Europeia. A União Europeia tomou a decisão de, como continente, liderar essa mudança. Então, o que acontece na União Europeia deve ser motor aí para outras mudanças. E a outra, ler jornal, sabe? O assunto está nos jornais. Você tem hoje, por exemplo, o próprio Valor, tem a Prática ESG, que traz ali um compilado do que tem sido feito. Então, acho que esse é o que eu recomendaria. Oi, Silvana? Oi, estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu queria agradecer aí o Chalf e o Bruno por estarem participando conosco hoje e poder discutir um assunto que muito se fala, mas pouco se entende com profundidade, né? Então, eu acho que são oportunidades como essa que a gente consegue disseminar com mais propriedade um assunto tão importante, né? Então, eu acho que essa contribuição que a BQ está trazendo, né, para as organizações, ela é fundamental. E de tudo que a gente conversou, tudo isso vai ser insumos, né? A gente está discutindo esse tema para compor o nosso documento ABQ, que a gente espera poder efetivamente estar contribuindo nesse entendimento com seriedade, com profundidade, né? Entendendo, de novo, como eu falo, é um alvo móvel, mas a gente tem que subir, colocar um tijolinho de cada vez, como diz o Bruno, e aí a gente vai mudando a nossa sociedade, né? Porque é muito uma questão de cultura. Dentro desse movimento que a gente viu desses 50 anos, né? Desde a conferência de 72, eu acredito que hoje a gente está muito melhor do que a gente estava há 10 anos atrás, sem dúvida nenhuma,
que estava muito melhor do que os 10 anos anteriores, e por assim vai. Eu acho que a gente tem um grande desafio daqui para frente, né? Eu acho que os movimentos estão cada vez mais rápidos, principalmente pela pressão que a gente está tendo em função das mudanças climáticas, que é a agenda hoje muito forte. Então, eu acho que é uma questão de tempo. A grande dúvida que se coloca é se o tempo das organizações mudarem vai ser suficiente, né, para minimizar os impactos que a gente está tendo da própria atividade humana, né? Então, acho que esse é uma dúvida que a gente não tem como responder agora, mas essa velocidade da mudança, o quanto que a gente vai conseguir minimizar o efeito que a gente tem da atividade humana, né? Agora, sempre a gente pode olhar que o ser humano é um ser muito adaptável, né? Então, mesmo que a nossa situação deteriore muito, a gente sempre vai achar um jeitinho de se perpetuar e de se adaptar a esse novo ambiente, tá? Mas eu queria passar a palavra para os meus debatedores fazerem as suas considerações finais também. Chalf, você quer comentar, iniciar? Pois não. Depois... Pois não. Bom, e primeiramente eu agradeço aí o convite da BQ, organização que eu já faço parte há alguns anos, e para mim é uma fonte de conhecimento muito importante, inclusive que teve muita influência na configuração do nosso trabalho lá nos nossos grupos de voluntários, né? Eu gostaria também de deixar uma mensagem de esperança. Nós temos a capacidade humana é incalculável, né? Nós temos uma capacidade de mudar e de reagir a problemas, né? Veja, né? Acabamos de sair de uma pandemia e nós estamos superando, inclusive economicamente, os desafios que nos foram impostos. Agora, nós não podemos deixar de considerar que a própria natureza toma as suas decisões e tomões. Os principais reduções dos efeitos estufa, por exemplo, foram conseguidos com a crise dos derivativos de 2008 e com a pandemia, tá? Então, estima-se aí que somando as duas aí, da ordem de 10% a 12% de redução de emissões durante o período desses eventos. Então, a própria natureza toma algumas medidas e os sistemas não naturais, eles estão conectados aos sistemas naturais. Lembram-se que aqueles que têm a minha idade, né? A Silvana se autodescreveu no início da reunião, e eu não fiz isso, mas eu tenho mais de 60 anos, tenho cabelo branco, né? Tenho barba branca, sou descendente de europeus, mas lá nos anos 60, a nossa principal medo era a bomba demográfica. Nos anos 60, a bomba demográfica e também a camada de ozônio foi consertada, né, nesses últimos 50 anos, e a bomba demográfica no nosso continente sul-americano está praticamente já desligada. No Brasil já foi desligada faz tempo. Estamos com 1,8 de taxa de fertilidade. Então, como é que nós mudamos isso? Com a inteligência humana, né, e com a capacidade de reagir nos sistemas gerenciais que ocorrem tanto do âmbito do primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Então, basicamente, a mensagem que eu quero deixar de esperança é que se cada um de nós conseguimos mudar aqui dentro, né, aqui a nossa responsabilidade social individual, colocar aqui dentro o ISD individual, e a soma dos ISD individuais vão gerar um ISD, um pensamento, uma mudança um pouco mais forte do que simplesmente... Eu não preciso esperar aparecer um carro elétrico para reduzir as minhas emissões, né? Eu posso fazer automóveis menos impactantes. Basicamente, essa é a mensagem que eu queria dar, e eu agradeço vocês que nos aguentaram aí uma hora. Tá? Obrigado. Obrigada. Só para concluir aqui, Silvana, Haroldo, assim, eu acho que a gente vive um ponto de inflexão na história da humanidade, né? Seja em termos econômicos, né, ou como sociedade mesmo, como em termos de cidadania. Então, só que esse ponto de inflexão, sabe, é um ponto de inflexão onde o Brasil, né, ele é referência no mundo. Então, assim, não tem por que a gente não ser otimista, né, porque acho que estamos no caminho certo.
e eu acredito que a gente vai atingir o alvo, Silvana, que você mencionou. Então é isso, obrigado novamente a ABQ pelo convite. Um abraço. Obrigada a todos pela participação, pela assistência nessa manhã, que é considerada, né, o Dia Mundial da Qualidade, e participar aí do nosso congresso.